Hoje o nosso tema é confiança. É a primeira carta de João, no capítulo 4, versículo 18. Perfeito amor lança fora o temor. E quem é que pode ter um perfeito amor? Sem nenhuma condição. Que nós normalmente dizemos, amo se você fizer isso, se. A gente sempre coloca um se antes, né? E o nosso amor não é perfeito. Mas o amor de Deus, esse sim, é um amor perfeito. Não há nada que você faça que faça com que Ele te ame menos, né? E é isso o nosso objetivo, de nós tentarmos juntos refletir esse evangelho para que a gente saia com mais confiança, com mais fé, com mais esperança no nosso dia a dia, nas tribulações que nós estamos vivendo. Jesus também, um perfeito amor por nós. Por isso eu quero começar exatamente com uma passagem de Jesus, quando Jesus acalma uma tempestade. Está lá em Marcos 4,41, também Mateus conta essa mesma passagem, em 8, do 23 ao 27, e Lucas em 8, do 22 ao 25. Quer dizer, os três evangelistas contando a mesma passagem. Naquele dia, sendo já de tarde, disse-lhe Jesus, passemos para outra margem. E eles, despedindo daquela multidão, levaram assim como estava, né? E eles entraram no barco e os outros barcos os seguiam. Ora, de repente levantou-se um grande temporal. E aí aquelas ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava até enchendo de água. E Jesus estava ali na polpa, dormindo sobre um travesseiro. Está lá no versículo 38. E eles o despertaram e lhe disseram, mestre, não te importas que nós venhamos a morrer? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar, acalma-te e emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então lhes disse, por que vocês são tão tímidos? Por que vocês não têm fé? E aí no versículo 41, né, diz assim, e eles, possuídos de um grande temor, diziam uns aos outros, quem é este que até o vento e o mar obedece? Primeiro que vamos esclarecer, no livrinho Parábolas e Ensino de Jesus, Caibar Schutel nos fala que a autoridade de Jesus, realmente, ele fala assim, é verdadeiramente universal. Ele é um espírito superior que preside os destinos do nosso planeta. Ele conhece a natureza do nosso planeta, bem como toda aquela atmosfera, né, que circunscreve. Assim como aqueles amigos espirituais que atuam nesses elementos, a gente sabe que, portanto, todos esses fenômenos que acontecem no planeta, sísmicos e atmosféricos, são dirigidos por seres inteligentes, né, encarregados dessas manifestações da natureza. Está claro que Jesus não se dirigiu ao mar ou aos ventos, mas sim aos trabalhadores dele, que agitavam a atmosfera e encapelavam a água, né? Espíritos que, ao redor de nós, trabalham constantemente. Então, primeiro, precisávamos de estar esclarecendo essa situação, né? Mas essa passagem de hoje, porque a gente vai refletir junto, o objetivo é para despertar a confiança e a fé em Jesus, justamente porque nesse momento nós estamos vendo, né, teve o furacão Milton, aí nós estamos vendo lá todo o Amazonas, né, se queimando, lá no sul do Brasil nós estamos vendo também as enchentes, né, no Saara tá chovendo tanto que tá igual os lençóis maranhenses, né, nós vemos tsunamis, terremotos, vulcões que estão voltando, né? E aí a gente recebe uma quantidade de informações que nos leva a temer, a ter medo, né? Aí fala, agora nós estamos vivendo o apocalipse. Além daquela guerra entre a Ucrânia e a Rússia que não termina, a do Irã com Israel, aí tá aí todo mundo achando que talvez venha ter uma terceira guerra mundial, onde a China, a Tailândia, todos entram no meio. Quer dizer, a gente vai recebendo muitas informações e é claro, né,
que nós começamos a ficar com medo. Por isso que o nosso assunto de hoje vai justamente trazer esse versículo dessa carta primeira de João. O perfeito amor lança fora todo o temor. E o perfeito amor é de Deus. E Ele tem por nós, Ele tem por esse planeta, assim como Jesus, que preside o planeta. Como diz Miramês no livro Cristos, o Mestre Jesus já existia antes mesmo do planeta existir. Ele participou do parto de todos esses espíritos que aqui no planeta habitam. Então, tudo isso não está, como se diz entre aspas, a Deus dará, né? Não está sem uma orientação, domínio, né, nas mãos do nosso Mestre Jesus. Então, vamos lá, vamos refletir. O que nós estamos querendo hoje é trazer essa passagem, né, da tempestade acalmada por Jesus para a calma da tempestade que acontece na nossa vida, no nosso dia a dia. Porque, gente, nós nascemos para ser felizes, mas ser feliz não é com as circunstâncias, mas nas circunstâncias. Nós vimos aí na passagem que a tempestade perturbou mesmo o ânimo dos discípulos, né? Eles ficaram desorientados, com medo, aos gritos, pedindo socorro a Jesus. E o que o mestre lhes pergunta? Aonde está a fé deles? Essa pergunta de Jesus indica claramente, nos fala Emmanuel no livro Caminho, Verdade e Vida, né? Que a necessidade de nós mantermos a confiança quando tudo parecia obscuro e perdido. Gente, dias difíceis todos nós temos, mas a gente pode suavizá-los ou agravá-los, né? Tudo depende do modo que a gente encara esses momentos. E, gente, é um momento, né? Nós temos que lembrar que nós somos eternos. 80, 90 anos é um dia aqui no planeta Terra, né? É um dia para eles, né? Quando a gente percebe em termos de eternidade. Então, a gente tem que lembrar que quando a gente começa a colocar aqueles óculos da maneira espiritual de encarar a vida, nós vamos ampliando a nossa visão, né? A gente sofre mais quando a gente acredita que nós estamos passando um longo momento sofrido. Sabe, um mosaico com uma paisagem lindíssima. Aí você tira uma pedrinha do mosaico escura e você fala, nossa, que pedra feia, né? Mas se você colocar ela de volta na paisagem, você vai dizer que paisagem linda. Mas aquela pedrinha faz falta se você tirar, né? Então, às vezes esses momentos que nós vivemos são essas pedrinhas, mas que fazem parte de um todo, né? Ninguém vai sofrer um minuto a mais que não seja para proveito próprio. O Pai Celestial não vai te amar amanhã mais do que Ele já te ama hoje. E não há nada que você faça que diminua o amor de Deus por você. Tanto na calmaria como na turbulência, tudo dura apenas por um tempo. O suficiente para cumprir a sua razão de ser. Cumprindo esse tempo e satisfeita a necessidade, tudo passa. E o rio segue seu curso a caminho da perpetuação da própria vida. É uma frase de Gilberto Cabege, é do livro Todo Dia é Dia de Ser Feliz. É tão bonito, né? E tudo caminha para a perpetuação da vida. Quer dizer, satisfeito aquele momento, houve o aprendizado, a mensagem foi decifrada daquele dia difícil, daquele momento difícil, vai passar, né? Por isso nós precisamos, nesse momento, construir, porque quando a gente sabe, né, que aquele momento é um momento breve, quando a gente vai, nós mulheres, né, eu tive 3 filhos, o primeiro foi um parto fórceps, durou horas, né? Mas eu sabia que daqui uns 2, 3, 4, 5 horas eu estaria com a minha nenê no braço, a minha primeira filha, né? Então, a gente passa melhor. Quando a gente tá sofrendo uma doença, tem que tomar um remédio amargo, né?
A gente sabe que vai tomar o remédio, até vai ter efeitos colaterais, mas a gente suaviza, lembra? Ou agrava ou suaviza o momento difícil, porque a gente sabe que é um momento, é um tempo, aquilo vai surtir efeito e a gente vai curar. Não é assim? Por isso que quando a gente sabe que o momento é um momento, não é eterno, a gente consegue, né, se encorajar. A gente consegue sustentar aquele momento difícil. Paulo de Tarso, numa carta para Hebreus, lá no capítulo 11, mas no primeiro versículo 1, olha que frase belíssima que Paulo diz. A fé é uma posse antecipada do que se espera. Quer dizer, você já tem posse daquilo que ainda vai acontecer. Uma posse antecipada do que se espera. Continua o Paulo de Tarso, né? Um meio de demonstrar as realidades que não se veem. Gente, é linda essa frase. É quando nós começamos a compreender que o homem nada pode sem Deus. Quando nós começamos a compreender e não ignorar que todas as nossas possibilidades procedem do Pai Celestial, que é amigo, que é sábio, mesmo que aquela coisa que a gente pediu, que a gente quer muito, né? Não acontece do jeito que a gente queria, a gente fala, nossa, ainda bem que não aconteceu do jeito que eu queria, porque se tivesse acontecido, eu não teria achado essa profissão, encontrado fulano, e assim vai, tantas coisas, né? Ainda bem que deu errado para que desse cada vez mais certo. É o Pai, né, interferindo, vendo o todo que a gente não vê, né? Deus nos guia sempre, dando-nos a orientação, às vezes, gente, nos mínimos detalhes. Mas será que nós somos receptivos para discernir a voz do Pai no meio do vozerio, da tempestade ao nosso derredor? É uma pergunta, né? Será que a gente sabe interpretar as circunstâncias que cercam a nossa vida? Será que a gente sabe ler nas entrelinhas do livro da nossa vida, que a gente vai escrevendo, né, enquanto a gente vive, dia após dia, e a gente se depara com acontecimentos que a gente não esperava, mas que trazem depois, quando a gente vai ler, digamos assim, o último capítulo, a gente fala ainda bem que aquele momento aconteceu. Será que a gente consegue ler essas entrelinhas? Sabe quando a gente tá lá estudando ou escrevendo alguma coisa, esqueceu, aí a gente faz aquele Vzinho e escreve por cima? É o Pai escrevendo no livro, nas páginas da nossa vida, observando as situações e nos auxiliando, porque mesmo que a gente tenha que sofrer, mesmo que aquilo que a gente pediu nos decepcionou, nos frustrou, trouxe situações muito complicadas, fez uma turbulência na nossa vida, tirou a gente da zona de conforto, chacoalhou, né? Você sabe que as águas que são turbilhonadas, que chacoalham, tá cheio de oxigênio. As paradas estagnadas não, né? Quando acontece isso, a gente vai ver que é o Pai que nos deu uma nova oportunidade, um filho que surgiu. Eu sei que não tinha condições, mas de repente a gente vê que esse filho é a coisa mais gostosa, que trouxe mais alegria, que trouxe mais coisa na vida da gente. Um trabalho, a gente ficou desempregada e arruma um trabalho melhor ainda, com mais aprendizado. É um vizinho, né, que se mudou para o apartamento ao lado, um novo, né, relacionamento, acabou um, aí de repente a gente conhece uma outra pessoa. Você entende? É o Pai. E ele, quando vê que a gente está triste, ele manda alguém, né? Ele tem vários instrumentos. Ele usa o ser humano para curar o ser humano, né? Para acolher um ao outro. Ele usa aqueles de boa vontade para trazer um conforto no momento difícil, nem que seja uma palavra, um abraço, um olhar, um ouvido amigo, né? Alguém que ouve você sem julgar, que não te critica. É o Pai caminhando seus instrumentos de amor para acalmar o nosso coração até que tudo possa acontecer e dar certo, o melhor para todos nós, né? Você sabe que os discípulos que caminhavam com Jesus, eles eram muito sinceros, né? Mas eles não eram perfeitos.
assim como nós. Eles construíram a confiança enquanto viviam. E a confiança, ela não nasce pronta. Ela é construída através de muitos desafios que nós enfrentamos e superamos. Porque a partir do momento que a gente aprendeu uma coisa, que a gente superou, a gente não erra mais. Pode mudar algumas palavras naquela frase, mas a gente sabe a essência e a gente se superou, a gente já teve o aprendizado. Não tem como a gente desaprender. Falar assim, agora eu não quero mais, eu sei ler, mas agora eu não quero mais, quero desaprender a ler. Não tem como, depois que aprendeu, depois que nós superamos, a gente pode, né, a gente pode passar por diversas provas, semelhantes ou até um pouco diferentes, mas a gente consegue. E esse prazer, né, de que você conseguiu superar. Se nós nos conscientizarmos que as oportunidades de construção, de edificação aqui no planeta Terra vieram de Deus. Se a gente começar a compreender que os nossos corações, né, não pode aceitar nada que não seja vinda do Pai Celestial, se nós começarmos a compreender que tudo que Ele nos encaminha diariamente é sempre para o melhor de nós mesmos ou daquele grupo, né? Daquelas pessoas que estão envolvidas, a gente consegue olhar as coisas de uma maneira diferente, né? Mesmo que estejamos nós atravessando crises. Você sabe o que é crise? Ele diz assim, crise é Alvin Toffler que diz, né? É um aviso para nós de que nada mais vai ser como antes e que nós precisamos evoluir para viver daí por diante. E geralmente quando a gente passa uma crise, a gente pensa, nossa, quando essa crise passar, vai voltar tudo como era antes. E não é verdade, porque a gente vai ter que evoluir, vai ter que crescer. E nesses momentos de crise é que a gente descobre que a gente tinha aptidões que a gente sequer imaginava que tinha. A gente descobre coisas maravilhosas de nós mesmos. E aí, gente, a gente precisa crescer, evoluir e a gente passa para o degrau seguinte. Por isso que Alvin Toffler também disse, né, que os analfabetos do século XXI não eram aqueles que não sabiam ler ou escrever, mas sim aqueles que não conseguiam aprender, desaprender e reaprender. É o que acontece atualmente, né? Nós precisamos o tempo todo, né, desaprender e aprender novamente novas coisas, novas estruturas. Nós estamos vendo aí, né, a inteligência artificial tomando conta. E essa é uma realidade, não tem como fugir dela. A gente vai ter que aprender a lidar com isso, né? Como nós aprendemos a lidar com o celular e outras coisas mais, né? Pois é. Mas quando nós começamos a compreender isso, a gente passa a cooperar com o Pai e não reclamar. E não dizer, nossa, se tornar uma vítima, né? Eu tô sendo perseguido, entende? A gente começa a ser cooperador, facilitador e não complicador da nossa própria vida. Mas para isso, para ser um cooperador do Pai, a gente não precisa ser dotado. A gente só precisa entrar na faixa de Deus, né? Independente da religião que você abrace, a gente precisa aproveitar um momento turbulento para fazer o bem, ser o ponto de apoio, a voz que acalma, trazendo esclarecimento, acolhimento a todos aqueles que estão conosco ali no mesmo barco, né? Desenvolvendo assim dentro de nós uma sensibilidade à dor do próximo. Então, é você que está escutando essa reflexão. Então, é você que sabe que no momento da crise, ao invés de gritar, berrar, ficar desesperado, seja o ponto de apoio. A voz que acalma. Aquele que entende o desespero do outro e o acolhe com amor e carinho naquele momento de crise. Emmanuel diz uma frase que eu acho assim belíssima. Ele diz assim, a fé cresce na proporção que crescemos no amor. A fé cresce na proporção que crescemos no amor. A ajuda de Deus, ela não se faz esperar, não. Ela atinge todo o coração que tem boa vontade e por todos os meios disponíveis. Ou seja, a fé não é uma força mística, mas uma verdadeira força atrativa. A fé, ela abre canais para que lá do céu entre na terra do nosso coração
e reestabeleça a calma nos momentos de tempestade. E aí nós vamos perceber que mãos invisíveis, os amigos de Jesus, né, nos ajudarão sempre quando nós estivermos no empreendimento de amor, de luz, para o bem comum. Não tenhamos dúvida, se tudo que nós estivermos fazendo estiver dentro desses três, luz, amor e bem comum, nós vamos ter amigos espirituais nos auxiliando. Emmanuel, no livro Palavras de Vida Eterna, diz assim: quando tudo aparentemente é um obstáculo intransponível, o que Deus faz? Ele intervém e aí uma porta se abre, do nada. Continua nesse capítulo do Palavras de Vida Eterna, né? Emmanuel diz assim: quando as obscuridades crescerem por sombras indevassáveis, o que acontece? Deus interfere e desponta uma luz. É assim, gente. Deus utiliza os benfeitores, os amigos espirituais, para nos auxiliar. E é nesse intercâmbio do mundo físico com o invisível que surge a esperança. Tudo que nos cerca se faz com muita paciência. Mas a gente vê a natureza, né? Nos dias difíceis, aonde o vento levanta o mar em ondas turbulentas, é que nós precisamos ter paciência. Mas é uma paciência ativa, viu? No trabalho, rica de exemplos, exemplos de qualidade do coração, aqueles que Jesus nos demonstrou diversas vezes. Paciência e a fé são geradoras de esperança, pois sabemos que aqueles momentos terão seu fim, que aprenderemos muito com eles e sairemos melhor do que nós entramos. Então, todos nós, enquanto caminhamos, estamos mudando de patamar evolutivo. Não importa qual é a nossa história pregressa. No momento que nós reconhecemos que Deus sustenta a nossa vida, esse aí, gente, é o momento exato que a gente se liga ao Pai. Encontramos a paz, não importando a tormenta à nossa volta. Aí eu me lembro daquela historinha da menininha que estava no avião e ela estava desenhando, sabe, sozinha, quando eles estão com aquela plaquetinha, né, sentada ali na primeira fila, e tinha um senhor sentadinho do lado dela. De repente, houve a turbulência no avião e o velho, o vovô, né, não sei, acho que era um vovô, ele ficou desesperado, em pânico, ele tremia. Mas ele via que a menina do lado dele continuava desenhando, tranquila. Aí ele falou: você não tá com medo? Aí ela: não, quem tá dirigindo o avião é meu pai que é o piloto. Exatamente assim. A paz vem dessa confiança, né? O piloto do nosso avião é Deus, é Jesus, né, que está ali. Ele sabe tudo que é importante para cada um de nós. Por isso que quando nós temos essa confiança, essa paz acontece no meio da turbulência. Aquele que sabe que Deus está no comando, anda sem temor e ansiedade. Emmanuel. E aprende mais rápido. Também, sabe por quê? Porque ele não vai se revoltar, ele não vai se sentir vítima, muito menos perseguido. Ele corre logo para entender qual é o recado, a mensagem simbólica daquilo que foi encaminhado por Deus para sua autossuperação. Talvez, gente, a gente vai precisar lutar mesmo, né? Mas que essa luta nasça da fé, mas não do desespero. E que hoje nós possamos sair, né, dessa reflexão com as tempestades acalmadas por Jesus. Abraços fraternos.